E já em 89, que são 3 anos, você começou a estudar teologia. Ou foi isso mesmo? Foi isso Começou em mesmo, 89 teologia? Comecei em 86. Já em 86 você começou? Era fevereiro, dia 16, quando eu fui a primeira vez à igreja, né? E logo a seguir ia começar o curso de teologia, que eu nasci na Quadrangular, né? E aí o pastor, acho que ele sentia no espírito, porque normalmente ninguém entra assim, Isso. questão de 15 dias, num curso de teologia, né? Exato. Fica 2, 3 anos. E aí surgiu a oportunidade e ele fez o convite. E eu falei, meu Deus, mas o que é a teologia? O que é a teologia, exatamente? Então, ele me fez a pergunta, né? Me fez a pergunta, por que você está aqui? O que aconteceu, né? Eu dei o testemunho a ele. Então ele falou assim, e eu tinha abandonado, estava me preparando para me formar em direito, né? E aí a bebida, as loucuras desse mundo me tiraram da escola, né? E aí eu fui conversar com ele, falar para ele, escute, agora que abandonei a bebida, mulherada, as loucuras, né? Questão de uma semana, foi uma coisa assim muito... Sobrenatural. Sobrenatural, muito rápida. Mas você se considerava assim um alcoólatra, assim? Sim. Viciado. Sim, viciado. Eu não chegava a perder o trabalho, porque tinha 3 crianças para cuidar, minha esposa, mas entrava assim, saía do trabalho e encostava um umbigo no balcão lá e descia lenha, né? Chegava de madrugada em casa, que no outro dia eu não sabia nem como eu coloquei o carro dentro da garagem, de tão terrível que era. E uma pergunta, Sim. para você foi assim, passou à vontade? Passou à vontade, passou à vontade. Deus tirou? Deus tirou. Então, eu tinha, como minha formação profissional na área de hotelaria, eu ganhava muito presentes, uísques importados, 18 anos, vinhos lá de Portugal, né, de Lisboa. Então, eu tinha coleções, né? Aí eu fiquei com pena, né? Minha esposa falou, ela já tinha ido algumas vezes à igreja, eu falei, eu vou dar tudo para o meu irmão, tinha um irmão, né, que também era meio companheiro um pouco, né, essas noitadas, um pouco. Aí eu falei para ela, eu vou entregar as bebidas para ele, para não jogar fora. Ele falou, não faz isso não, joga tudo fora. Graças a Deus que eu ouvi, né. Então naquela semana, joguei tudo fora, com um pouco de tristeza. Você está começando, né? Mas joguei tudo fora e aí começou, foi muito instantâneo, foi assim, algo muito profundo mesmo, sabe? Legal. Isso é muito bom. E aí ele vendo esse tipo de conversão, acho que o pastor pensou, sim, cara, Deus tem... tem alguma coisa Deus tem uma obra com esse rapaz aí. E aí ele te convida para teologia. E aí você ficou 3 anos ali fazendo teologia. Isso. E no meio disso te veio essa convicção, eu quero trabalhar de forma mais intensa ainda na obra do Senhor. Tanto veio que quando eu terminei, quando a gente estuda, né, lógico, se preocupa com notas, etc. E quando eu terminei, eu me apaixonei tanto que eu fui conversar com o pastor, né? Novamente, falei, pastor, eu estou querendo fazer tudo de novo. Agora, passar os 3 anos, não me preocupar com notas, né? Ele falou, não, você já vai começar a trabalhar. Ele me colocou já na obra ali para fazer as coisas, né? Então foi bem para ajudar nos próximos que iam vir estudar. Exatamente. E você deu aula por um período, né? Dei uns 10 anos, mais ou menos. 10 anos. Uns 12 matérias diferentes. E tinha muito, graças a Deus, não tinha. Continuo tendo fome, mesmo com o cabelo branco, né? Tem que ser um processo, assim, sempre crescente, né? Então, tenho muita sede e fome de Deus, graças a Deus até agora, né? Então, por isso que eu já fui rápido, já me colocou com 4 meses, tomar conta de 120 diáconos. É tudo milagre, não sei o que ele viu em mim, né? Mas foi tudo milagre, não conhecia muito, mas... Aí fui para a escola dominical e eu era muito tímido. E o professor me colocou já para ler a Bíblia e foi quebrando aquela timidez. Então foi milagre em cima de milagre. A mim, eu creio que é milagres nessas coisas. E igreja é uma coisa maravilhosa, né? Tem coisa que é só na igreja, né, para acontecer, né? Para nos fazer descobrir talentos e dons, né? Isso é maravilhoso. Aí eu tava lendo aqui, né? Na biografia aqui, né, um pouquinho da sua vida, que
Você teve um encontro, assim, como é que você conheceu o Randy Clark e até foi você que ajudou a começar a trazer ele, ter algumas cruzadas aqui, e o Randy sempre teve essa ênfase na questão de cura, né? Sim, Como é sim, que sim. foi esse encontro aí, né? Como é que Deus fez esse encontro? Eu estava... Nós temos em São Paulo, vocês devem saber, né? Um conselho de pastores do estado, né? E aí eu comecei, tudo que você puder imaginar de aprendizado, né? Sei. Coisas novas, eu comia tudo aquilo, né? Uhum. Conferências, etc. E eu ia mensalmente nesse café. Sim. E aí estava recentemente que eu já comecei a assistir, né? Aqueles programas que eu queria quebrar a TV, Exato. maluco, eu comecei a assistir, né? O Jimmy Swaggart, né? Era quase das últimas, uma das únicas ministrações pela TV que tinha à época, né? Sim. 86, 89. E aí eu estava num desses cafés e o Jimmy tinha voltado, ele ficou um tempo fora, né? E ele tinha voltado, e aí o pastor Jabes de Alencar, né? Uma igreja grande lá. Então, quando a gente ia para o café, né? Bom Retiro, a gente ia para o café e depois tinha aquele privilégio de ouvir alguém, né? Renomado, alguns de fora do país. Sim. Também. E quando começou o playback, antes de ele pregar, colocaram um playback de um louvor, e ele entrou, saiu por trás assim da nave da igreja, né, do púlpito, e ele entrou, começou a cantar, veio uma unção de Deus, sabe, de arrependimento, sabe, que tinha quase 2.000 pessoas, de maioria pastores, líderes, né, e todos ao mesmo tempo fomos assim, colocados ao chão, sabe? Antes de começar a pregar. Antes de começar no louvor. Olha o poder do louvor, Sim. né? Aí eu ouvi a voz de Deus no meu espírito. Vá para Toronto. Naquela época começou o mover de Catch the Fire, Catch né? the Fire. E aí, Igreja do Avião. A igreja do avião, né? Que era perto do aeroporto, né? Então... né, a igreja do aeroporto. Sem recursos, eu fui. E quando eu cheguei, e aí ele me falou que eu quero falar algumas coisas para você lá, né? Então, quando eu vi o Randy Clark, como eu já estava fazendo conferências a nível, primeiro, regional, com homens, grupo de homens, 50 igrejas que a gente fazia um trabalho, e depois outros eventos, né? A nível da quadrangular. E aí, quando eu bati os olhos nele... Lá em Toronto. O Espírito Santo falou, convida ele para ir lá para o Brasil e faz conferências com ele. Eu liguei para a minha superintendência da época, ele falou, pode trazer. Então nasceu, né? Ele veio para cá, a gente fez uma programação. Isso foi a primeira vez que ele veio? A primeira vez que ele veio. Depois ele veio muitas vezes ao Brasil, né? Muitas vezes, E aí, quando eu fui falar com ele, foi uma dificuldade, você imagina, uma igreja de 4 ou 6 mil pessoas, para você falar com o preditor principal, mas uma hora lá, ele tinha tanta gente assediando que ele saiu, estava com um prato na mão, tentando comer, foi para trás da igreja, lá nos galpões, eu fui até lá, né? Como se diz, no bom sentido da palavra, missão dada, missão, né? Tem que ser cumprida, principalmente do reino, né? Consegui falar com ele, quando eu cheguei perto dele, falei com ele, falou, olha, eu já estou orando há algum tempo para ir para o Brasil. E aí começou, então, a gente preparar conferências, né, de curas, milagres, de ensino da palavra. À época ele chegou a trazer 250, 300 pastores, principalmente da América, para ensinar sobre esse mover. Porque ele fazia na prática, né? Fazia na prática. Todo mundo para fazer. E os americanos, principalmente canadenses, iam para lá cheios do Espírito Santo, recebiam unção aqui, né? Promessa.